Então, gente, boa tarde aqui em Brasília, né? Para quem está em Brasília, mas em qualquer outro lugar do mundo pode ser bom dia, boa noite, né? Mas eu estou aqui hoje mais uma vez com a doutora Rafaela Weber, né? No Vamos à Luta, para a gente bater um papo aqui, prosear, né, doutora? Vamos, vamos. E contar histórias e falar um pouco da saúde, né, dos atletas Muito e também importante, do indivíduo, de um modo geral, né, com doutora? Não certeza. só dos atletas, porque você é uma especialista em cardiologia, né? Tem uma clínica maravilhosa que Perfeito. atende também outros, né, outra especialidade. Isso, aham. E então eu estou muito feliz aqui de te receber mais uma vez, porque é a primeira vez, né? A gente, tanta gente perguntou por você, viu, Ai, doutora? que coisa E boa, não bom só saber perguntou, disso. falou, mas cadê aquela doutora lá, Ai, bonita? que coisa Eu boa. falei assim, ah, mas ela realmente é bonita. Cansei de falar isso, viu, É, que doutora? bom, fico É feliz. sério, sério. Falei demais. Então, aí eu falei, o único jeito é chamar ela novamente, convidar novamente para você Isso. vir E é um aqui, né? privilégio para mim estar aqui, viu? Ah, Fico muito muito feliz obrigado. com esse convite. Sim, Me convide sempre, que eu adoro. olha. Então, mas você, além de cardiologista, é um atleta também, né? Sim, Já tem aham. inclusive uma prova, uma competição para ir esse Isso, final de semana. exatamente, isso Aonde mesmo. é, doutora? Eu sou atleta de corrida, Sim, sim, né? Sou sim, meia maratonista. sim. Eu vou para Foz do Iguaçu para poder fazer a corrida, Olha, chama Corrida Três Fronteiras. É maravilhoso, vai passar um percurso que passa sim, pelo Brasil, sim. Paraguai e Argentina. Então Olha, é bem olha. legal. Eu falo Então, assim, as corridas elas passam a ser uma experiência, né? sim, E sim, aí a sim, gente fica sim. com essa vontade de correr pelo mundo afora, né? Para poder Claro, claro, passar a claro. mensagem, né, de Sim, correr, de saúde, de de bem-estar, saúde, essa é a ideia. de alegria, de De viver, alegria, de né? viver, E exatamente. para ter alegria tem que estar com uma saúde bacana, Isso, né, doutora? superação também, né? É Superação, isso né? mesmo. Então, vamos à luta da superação, né? Isso, perfeito. Então, para você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque para nós é importantíssimo, né? Porque você participe, deixa seus comentários, faça pergunta para a doutora Rafaela Weber, uma cardiologista, né? Isso. Então, doutora, e competidora também. E vamos começar então a falar, né? Você já se apresentou, não é isso? Ou quer falar mais alguma coisa na sua apresentação aí? Sim. Que eu achei pouco, viu, doutora? Eu tô aqui, é isso, né? Então, eu sou cardiologista, eu trabalho com a parte da cardiologia metabólica. É uma visão um pouquinho mais integrativa da cardiologia. Sim, Eu costumo dizer que a gente não consegue desconectar o cérebro do coração, a emoção do não coração, consegue, né, não, doutora? a saúde muscular do Sim, coração, tudo isso se alinha numa coisa só. Então, entendi, a visão da entendi. cardiologia integrativa e metabólica é Sim, nessa ideia de eu entender o corpo todo do paciente e como todas aquelas funções podem estar afetando a saúde do coração. perfeito, E a gente perfeito. foca muito em prevenção de doença cardíaca, prevenção de infarto Sim, principalmente. sim, Você sabia sim. que o infarto é a doença que mais mata no Brasil e no mundo? Nossa, eu vou Doença que dizer mais aqui, mata. Nossa Senhora, É. ou falar mineiramente falando, nu. Nu, é exatamente isso. E com toda a tecnologia, os avanços tecnológicos Sim, da medicina, a gente ainda não consegue frear o crescimento dessa doença. então, Então, assim, doutora. na cardiologia metabólica, a gente começa a entender que essas doenças cardiovasculares, elas são de um metabolismo Sim, alterado, de um metabolismo doente, sim, inflamado. Então, a gente foca muito nisso, de tratar o metabolismo, de reduzir a inflamação, como estratégia de que eu vou estar melhorando a saúde metabólica, vendo o Admário hoje, quais são sim, os riscos metabólicos dele de ter perfeito. algum evento no futuro. O que eu posso fazer hoje para que no Sim. futuro o Admário não venha a sofrer de um infarto ou uma doença cardiovascular? Agora, doutora, você está falando aí da cardiologia metabólica, né, que é algo Isso. que inclusive eu não sabia muito bem. É, Eu queria que você aprofundasse mais nesse assunto, nessa cardiologia metabólica aí, para que que eu saiba mais e que as pessoas também saibam maravilhoso. mais, É, entendeu? exatamente. Então eu queria que você,
E falasse bastante desse é assunto tão aí. interessante, Admário, porque às vezes, Sim, o que que a cardiologia metabólica sim, faz, né? Então, entender esse metabolismo alterado e ajudar esse paciente a melhorar o metabolismo para que ele no futuro não venha ter doenças cardiovasculares, perfeito. é uma coisa mais inovadora. Isso porque a gente, desde a faculdade, é muito mais treinado a cuidar de pacientes Sim, que sim, sim, adoecem, sim, doentes, né? sim, E aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Por que que a gente não consegue evitar que esse paciente adoeça? Então, essa visão da cardiologia metabólica é isso. Então, quando eu ajudo um paciente, por exemplo, a desinflamar, eu estou fazendo com que ele viva mais, com que os vasos dele fiquem mais fluidos e mais limpos, sem placa de gordura. Quando, Agora, quando eu ajudo um paciente a sim, emagrecer, por exemplo, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas, mas o que que a cardiologista vai cuidar do emagrecimento? Porque sim, a gente tem essa visão do metabolismo. Então, não é simplesmente um emagrecimento, mas é aquele paciente que está com distúrbios do metabolismo, sim, sim, gordura sim, visceral, essa sim, gordura abdominal que aumenta o risco perfeito, cardiovascular. perfeito. E eu vou usar estratégias que incluem o emagrecimento que vão ajudar que esse paciente não venha ter doenças no futuro. Agora, esse termo também, desinflamar, por exemplo, que você fala, isso é, por exemplo, a pessoa está acima do peso, Sim, ela aham. precisa então Reduzir o peso. eh, perder aquela Imagina que gordura que não é tão simples, né, isso não doutora? é tão simples. Ou Imagina que seja, existe uma série de estados inflamatórios que sim, a gente gera por descuido da saúde. sim, E existem o contrário, que são os estados que eu falo até estado interno, dentro da gente, anti-inflamatório. perfeito, Então, o que que eu posso perfeito, fazer para eu gerar dentro do meu corpo um estado anti-inflamatório? sim, E nisso o emagrecimento é uma das coisas. Por quê? O excesso de tecido adiposo, o excesso de gordura, ele vem com outras alterações. Ele vem com a alimentação ruim e disfuncional, ele vem com a glicose alta, resistência à insulina, sim, ele vem com aquela gordurinha no fígado associada. Então, quando eu ajudo esse paciente, a própria gordura, o excesso de tecido adiposo, ele produz enzimas químicas que são inflamatórias para o nosso corpo. sim, Então, sim, gera esse estado inflamatório crônico, que a gente fala inflamação crônica de baixo grau, né? sim, Então, desinflamar esse paciente é nesse processo de trazer esse estado interno anti-inflamatório. Então, a gente vai cuidar, às vezes, muito bem da alimentação desse paciente, ajustar algumas coisas alimentares. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem inclusive uns testes de sensibilidade alimentar em que sim, eu aplico para aquele meu paciente, para sim, entender naquele paciente quais são sim, os sim, alimentos que geram inflamação. A sim, gente pega esse teste, faz uma coleta de exame de sangue, né? Na clínica mesmo a gente tem esses testes para poder aplicar no paciente, sim. e Ah, ali vai hoje me dar tem. um relatório de mais de 200 alimentos que são comuns na nossa comida hoje em dia, que a gente geralmente come no dia a dia, né? E aí ele vai me dizer se aquele paciente gera imunidade e inflamação para certos alimentos. Às Entendi, vezes, no tratamento do emagrecimento, só de eu tirar algum alimento que é inflamatório para aquele paciente, isso já melhora muito o perfil metabólico, já entendi. desinflama muito. E quando eu desinflamo, eu ajudo no Quer emagrecimento dizer que desse é paciente. possível através dessa, porque assim, fala alimentação ruim. Eu não gosto muito desse termo, porque eu a alimentação é uma coisa, quando a gente está com Maravilhosa, fome, né? né, doutora? É, sim, É com um certeza. pedacinho de pão, um pão assim, É né? super agradável, É né? muito agradável. Você passa numa padaria, para o carro ali, Sim. aí você fala, vou comer só um pão, né? E você come uns 3 ali, É, né? Sozinho, né? Não, é sério, é sério. sim, Então, assim, mas eu tô dizendo assim, então é maravilhoso ali, você fala, meu Deus, esse pão tá uma sim. Matar a delícia, né? fome, né? É, matar a fome ali. E aí, então a alimentação é Ruim não ruim, não existe, quer existe. dizer. Mas assim, que eu tô dizendo, por exemplo, você falou algo aí que eu achei muito interessante, por Sim, exemplo, que você, por exemplo, desse exame que faz, não é isso? isso. Aí você consegue ali ver quais os alimentos que pode, né? Isso. Ó, Podem gerar esse aqui imunidade. você tem que parar de comer. Isso. Como se teu Então, corpo não digerisse muito bem, aquilo não entendi. cai Quer bem para dizer que é você. possível isso, doutora? Muito possível, Ah, então me totalmente. coloca A nessa gente lista aí, chama, porque eu quero, vamos fazer. quero A gente chama fazer. de medicina de precisão. Ah, Que é o entendi. quê? Hoje em dia a gente entende que aqueles protocolos muito montados, né, na Sim, medicina, sim. eles não funcionam para todo Não mundo. funciona para todos, né? É a mesma coisa assim, o remédio para emagrecer. Às vezes eu tomar um remédio para emagrecer vai ter uma reação para Pode mim. ser que Pode ser funcione boa, pode ser para ruim, mas você. às vezes
mesmo remédio para o Admário não funciona, tá? Perfeito, Então, perfeito. a gente entender a medicina de precisão é cada vez mais personalizar o tratamento para aquele paciente. Porque eu Sim. estou entendendo o corpo daquele paciente, aquele indivíduo. Aí você fala do pãozinho, por exemplo. Não sou contra o Eu pãozinho. também não. Eu, particularmente, prefiro não incluir na minha alimentação todos os Quer dizer, dias. porque não... Porque isso aumenta a glicose. Entendi. Quando a gente faz uma visão da nossa ancestralidade, nossos ancestrais, nós não comíamos tanto açúcar em forma de comida, que é o Sim. pão, macarrão, bolacha, biscoito, Sim, como a sim, gente sim. come hoje. Porque a indústria hoje, né? Então, assim, eu também concordo. Fome, fome tem que ser valorizada. Não existe comida ruim, mas a gente precisa entender qual corpo não se adapta bem àquele tipo de alimento, tá? Então, o pão pode ser bom para o Admário, mas pode não ser bom para algum paciente que está com resistência à insulina, com Sim. glicose alta, Sim. com gordura no fígado. Então, personalizar o tratamento, eu acho que é o fundamental para a gente Quer dizer entender que cada a indivíduo. pessoa chega lá na sua clínica, através de alguns exames, ela consegue, qualquer pessoa, seja atleta ou Qualquer uma pessoa que não pratica, né, exercício, né? exercício, que, aliás, as pessoas têm que praticar, né? Com certeza. Ainda que seja só uma caminhada ou que seja alguma coisa, mas é importantíssimo para qualquer pessoa, né, doutora? Certeza. Nossa, Então, assim, aliás, esse paciente aí que não pratica exercício e está lá no meu consultório, eu vou convencê-lo a praticar, porque eu assim, é acho muito pouco importante, provável né? que a gente contraindique atividade física para alguém, né? O remédio mais barato e mais acessível hoje em dia é o exercício físico. E também a musculação, né, doutora? Sim, Porque assim, exercício, musculação. a pessoa fazendo aí, por exemplo, uma série de agachamento todos os dias aí, ela vai conseguir já na terceira idade, já conseguir viver mais, né, doutora? Levantar da cadeira, levantar do vaso sanitário. Eu falo muito Quer hoje dizer em que dia. A gente Quer dizer sabe, que chega um ponto que a pessoa não consegue nem levantar mais do se ela vaso, não né? cuidar da saúde muscular dela, eu falo assim, tem 2 pilares que são essenciais para que a gente envelheça bem, tá? Sim, Um deles é a força muscular, então a qualidade muscular que a gente tem já é hoje. perfeito. Isso não é a doutora Rafa que está falando, realmente são os Sim. estudos demonstrando que a força muscular é o marcador de envelhecimento saudável e Sim. o fôlego. Então, quando a Sim. gente fala da força muscular, é mais ou menos isso, manter-se funcional. Levantar da cadeira, andar sozinho, atravessar a rua, dirigir, passear, fazer o que você fazia mais jovem, mesmo nas idades mais avançadas. Perfeito. E sobre essa visão, essa ótica, falando em saúde, né, e falando de atleta, falando de saúde muscular, Sim. a gente sabe que músculo hoje em dia é marcador de saúde, inclusive metabólica. Por isso que eu falo para você, quando eu tenho um paciente que chega no consultório e não faz exercício, não vai ter um dia que eu não vou estar falando para esse paciente o quanto o exercício é fundamental para que ele mantenha-se saudável, para que ele mantenha-se magro, para que ele Perfeito. mantenha o coração forte, os vasos limpos. Remédio mais barato que tem no mundo. É a pessoa praticar. Exercício. Até porque vocês médicos, né, o que realmente fala o tempo inteiro, né, tem que praticar uma vida saudável, né, uma Isso. caminhada, o esporte Isso. e uma alimentação que seja, porque assim, às vezes a gente com dessas facilidades hoje, né, alimentação muito saborosa, assim, de um modo Sim, geral, com assim, certeza. principalmente aqui no Brasil, né? E Então, a assim, função da indústria de alimento, deixar ela gostosa, exatamente, saborosa, prazerosa, né? mas aí tem muito açúcar ali, tem muita coisa que a pessoa, que o Gordura corpo com vai, açúcar misturado. não vai dar certo, não é isso, doutora? Exatamente, é Então, isso mesmo. muito bem. Eu estou conversando aqui com a doutora Rafaela Weber, né? Ela é uma especialista, uma cardiologista, médica, atuante, né? Médica de excelência, né? Atendimento de excelência. Tem uma clínica aqui em Brasília, mas atende em qualquer lugar do mundo, né, A gente doutora? atende online, né? Tem todos os Atende atendimentos. hoje com essas redes sociais. Não tem Não mais tem mais distância, né? barreira, né? Não tem mais barreira. Pode atender lá nos Emirados É isso Árabes, lá onde mesmo. está, tem lá em Dubai, em qualquer lugar, né? Isso. Ou qualquer lugar do mundo, né? Alemanha, que eu tenho uns Você sabe amigos que aí. eu tenho alguns pacientes, Sim. tanto fora do Que Brasil. atende online. Essa semana agora eu atendi um paciente lá de Camboriú.
que já está Olha, em tratamento olha, comigo e acompanhamento, e aí a olha. gente fez uma Camboriú consulta é de acompanhamento online. a Dubai brasileira, né? É, Você conhece lá, exatamente. doutora? Eu já fui lá, mas faz muitos anos, faz Ah, algum tá. tempo já. E água hoje não, Não, faz não muito tá. tempo que eu não vou lá. Daqui a pouco você vai numa corrida lá, só tem uma Pode, corrida, né? pode ter certeza, se tiver, eu vou dar um jeitinho de ir. Com certeza, com Sim. certeza. Vai sim, vai sim, vai sim. Então, mas vamos continuar nosso bate-papo aqui, eh, conversando com a doutora Rafaela Weber. Você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, porque tem sempre um assunto bacana, uma dica bacana para você e para todos, né? E com pessoas especiais, que é o caso da doutora Rafaela Weber, uma médica e uma atleta que está aqui, né? É a segunda vez que está aqui, porque essa agora dessa vez já há pedidos de muita gente, né? Que coisa boa, fico feliz. Então, mas vamos, fala aí, doutor, mas quais os assuntos mais que você, as dicas que você pode trazer aí, eh, que você acha que é importante? Básico, A né? Vamos gente não falar um tem muito um pouquinho. roteiro, né, doutor? Sim, A gente não, vai aqui a gente falando vai aqui, vai falando o falando, que vai sente no falando, coração, que né? sente no É o coração, melhor de tudo, que é natural. é natural, entendeu? Isso. Eu falo muito, Admário, eu acho que a gente pode até explorar um pouquinho Sim, mais. sim, Você sim, também claro. sabe como é que é, faz exercício físico, né? A gente fala muito da saúde muscular como marcador de saúde, né? Cardiovascular, metabólica, cerebral. Então a gente vê que cada vez mais os estudos vêm mostrando isso. E é muito nítido, acho que todo mundo já consegue fazer uma comparação. Uma pessoa que treina, que faz exercício, que faz a Sim, sim, musculação, que sim. mantém a musculatura saudável, né? E a gente olha essa pessoa envelhecendo, né? Eu costumo dizer assim, que eu vejo entrando pelo consultório, na porta eu já sou capaz de dizer Sim. aquele paciente de 70 anos, por Ah, é? exemplo, que treina e que não treina. Sim, É sim, sim, nítida a diferença e a qualidade do envelhecimento. Então, assim, sim. a gente sabe que o exercício físico tem esse poder maravilhoso Claro. e aí tem uma mensagem ali por trás. E que essa saúde muscular gera para o nosso corpo de longevidade, de reduzir o tempo de Sim, envelhecimento, de sim, saúde sim. cardiovascular. Então, assim, você sabia que quando a gente faz a contração muscular, a gente fala hoje em dia que o músculo ele é um sistema endócrino. O que é isso? Sim, Que é assim. capaz de produzir substâncias que vão à distância fazer bem para outros órgãos. Então, cada vez que eu Sim, vou na academia e faço contração muscular, meu músculo produz as miocinas, que são sim, essas sim. enzimas musculares, que Claro. vão lá no meu cérebro e fazem redução de perda cognitiva no envelhecimento. Então, Sim. reduz Alzheimer. Então, esse paciente de 70 anos que treina, eu consigo perceber que a cognição dele é melhor, o raciocínio, o Melhorou. pensamento. Sim, Então, sim, é impressionante. sim. Essas mesmas miocinas são capazes de ir lá no coração e fortalecer a musculatura do coração, fazer com que Nossa, o que coração coisa. envelheça de forma mais lenta. Isso ajuda a melhorar a capacidade de fôlego desse paciente, porque o coração forte melhora o fôlego. Vai lá nos vasos sanguíneos e faz com Sim, que plaquinhas de gordura não se grudem nas paredes internas, sim, diminuindo o risco de sim, infarto, né, sim, no longo sim, prazo. É capaz de ir lá no meu intestino, diminuir a inflamação intestinal, que sim, hoje em dia a sim, gente sim, sabe que é uma coisa muito frequente pela alimentação industrializada. sim, sim. Então, tudo isso com a contração muscular. Até com relação à imunidade, você percebe que as pessoas que elas fazem exercício físico, a imunidade não é melhor? Você também consegue É, perceber? Adoece consigo, menos, a eu imunidade é sei. melhor. Então, assim, hoje em dia a gente entende, e isso é um dos pilares que a gente fala para desinflamar o paciente. Por isso que eu brinquei que tem um Claro. paciente meu que não treina, eu vou chamar ele para treinar, porque eu sei que isso vai trazer saúde metabólica para esse paciente. Mas olha, eu tô conversando com você aqui, a gente no esporte há muitos anos, né, a vida Sim. inteira, fui atleta no passado, e aí sempre ligado ao esporte, mas conversando com você aqui, falo: "Meu Deus, eu vou sair daqui e já tenho que fazer alguma coisa quando chegar lá". Exatamente. E para Esse você que está aí, que não faz nada, que está nos assistindo, olha, ela falando isso aqui, eu vou dizer para você, faça, você vai fácil. querer fazer, porque É. você vai viver mais, né, doutora? Isso é muito legal, viu, de ouvir você falando, né? Quero sair daqui e já fazer alguma coisa. Não, Porque eu fico porque brincando eu assim fico, com os falo: meus pacientes. "Caramba". Eu tenho esse poder, porque na verdade a gente quer explicar e fazer com que Sim, o paciente ele perceba o sentido naquele que ele está fazendo, né? claro. Às vezes a gente vê médicos que falam, tem que fazer exercício físico. Ah, não está fazendo exercício físico. Mas não é só sobre isso. É sobre eu trazer para esse paciente um propósito
que o propósito dele seja a saúde. Se o propósito dele for a saúde, for o envelhecimento saudável, facilmente ele vai conseguir colocar essas medidas que vão sim, trazer sim, essa saúde. Então, eu falo muito assim, alinhar ao propósito, sim, sim. né? E trazer essa conversa. Aliás, essa conversa é o bate-papo que eu tenho no consultório com os pacientes, você sabe. Sei, E a ideia é isso, de trazer essa mensagem desse paciente que sai dali e fala, nossa, doutora, que vontade de fazer alguma coisa. sim. E a maioria dos meus pacientes, de verdade, é muito raro eu ter um paciente que não se motiva para estar fazendo exercício. Quase que semanalmente eu recebo mensagem, Sim. doutora, comecei a correr, doutora, comecei a fazer alguma coisa, porque é mais ou menos isso. Agora, doutora, você tem uma agenda apertadíssima, né? Sim. Além dos filhos maravilhosos que você tem, duas As meninas, princesas, minhas né? princesas. E um marido lá que tá lá, que Sim, também também tem que te cuidar, adora, né? né? Que é um cara fantástico, também um médico, né? E que atende lá na mesma clínica, né? Sim, Que aham. você. E aí, eu te pergunto, você treina quantas vezes na semana, doutora? Ó, de musculação eu faço no mínimo 3 vezes por 3 semana, vezes. tá? E as E as corridas? corridas também eu tento uma média de 3 vezes por semana. No geral, É, eu vou 2 vezes por semana para corrida. E assim, gente, é o horário que dá. Às vezes eu fico é, brincando. eu sei. Por exemplo, assim, às vezes eu pego em casa um tênis, uma meia, roupa de academia e Sim, deixo ali no banco do carro. sim. Porque deu Aí um você minutinho, eu para lá paro no no parque da parque, cidade e vou correr. sim. Aí, Para alguns quem não dias, conhece, o Parque da Cidade é um dos maiores, né, que tem é no Brasil, maravilhoso, é. né? É um parque maravilhoso que tem Uhum. um percurso de 10 10 quilômetros, né, doutora? quilômetros, exatamente. 10 quilômetros é muito bom de É fazer. bom, É né? aqui no Tem centro uma, de Brasília, para quem não é, conhece é Brasília. plano, tem uma certa elevação, É, mas no geral é é. plano, então assim, é confortável, é agradável correr ali, Agora, né? doutora, só para poder falar mais sobre isso. E aí tem um dia que você tem lá 10 pacientes para atender, e aí quando você termina aqueles 10 pacientes, que não é fácil, né, ou mais, Sim. e aí uma filhinha liga e fala: "Ah, mamãe, eu quero ir lá no parque, shopping, eu quero fazer isso", aquela coisa de Sim, filho, né? sim, normal, E aí né? você não fez ainda o seu treino. Você já passou algum dia que você não conseguiu fazer e se arrependeu, doutora? Como é que é isso aí? Já Fala. aconteceu, né, de um dia ou outro não conseguir treinar. É porque é Sempre a agenda gente se cheia, né, doutora? arrepende, Agenda cheia. sempre a gente se arrepende, mas assim, eu não abro mão quase nunca dos meus treinos. Sim, Então, por exemplo, a musculação eu faço com personal. Então, eu já sim. tenho um compromisso ali com ele e eu Eu sei, tento o horário. não alterar nada na minha agenda para que não Perfeito. afete aquele compromisso. Por exemplo, um dia que eu corro de manhã cedo, bem cedinho, é na Sim. terça-feira. Então, É? em casa é assim, a gente reveza. O Thiago vai na segunda, quarta e sexta, Sim. 6 da manhã para academia. E você E corre eu lá fico com as no. crianças. E aí você corre no parque. Aí, nesses dias que eu vou muito cedo, eu vou para Sim. academia. Minha academia no Ah, prédio tá. abre 5 da manhã. Ah, tá, lá Aí, no às vezes, prédio. em algumas situações, eu Corre faço na treinos na esteira mesmo, esteira. né? Isso, isso. O Meia hora na importante é não esteira, perder o treino, né? meia horinha Tentar na não perder. esteira. Isso, meia hora, 40 E aí faz a minutos. musculação e E tal. faço a Poxa, musculação. muito bem. Esse é um É, treino maravilhoso, né? e o que eu falo muito para os meus Sim, pacientes, quando eles estão começando a treinar, eu falo assim, não vamos pedir muito, não. Vamos fazer 20 minutos, 3 vezes por semana. Porque às vezes tem muito disso, né? A pessoa está começando a treinar e ela acha que ela tem que ir todos os dias fazer exercício físico. E não necessariamente. Eu sim, falo assim, começa devagar, deixa o teu corpo claro. sentir, deixa sentir o bem-estar. Teu corpo naturalmente vai pedir para que você faça mais. É mais ou menos isso. Perfeito, doutor. Muito bem. Quer falar mais nesse. Não, acho que é Aí. isso. Tá. Vamos lá. Esporte e saúde, doutora. Coisas maravilhosas, né? Esporte e saúde, né? Querido, Mas tem que fazer os exames, né? por favor. Porque tem gente que nunca foi. Eu não sei se você como médica, se você acredita no que eu vou dizer. Mas assim, eu já ouvi tanta gente falando, não, nunca fui no médico. Loucura, né? Nunca fui no médico. Assim, pessoas que têm condição, né, Uhum. doutora, assim, de ir, tem esclarecimento, e a pessoa nunca foi. Na minha região mesmo tem muito isso, Nossa, né? já aconteceu. Ainda hoje, ainda hoje. Eu já, Então, já assim, vi alguns pacientes chegando lá com seus 50 anos. Não, nunca fui num cardiologista. A gente vê isso com uma certa frequência. tá, Isso é preocupante. tá. Então, esporte e saúde cardíaca. Assim, a pessoa para iniciar uma prática
de qualquer que seja a modalidade, qual é a receita aí que você passa? Porque você é um especialista, você é uma médica. Perfeito. Fala aí que a pessoa É, vai saber perfeito. a importância, né? Isso. O que eu falo, assim, Sim. gente, no mínimo um check-up, né, para início de atividades físicas. Isso vai garantir a Esse check-up segurança. seria o quê, doutora? Um, Uma um- avaliação cardíaca, o paciente vem no consultório, a gente vai conversar um pouco. sim, Através da conversa ali com aquele paciente, perfeito. ele vai me trazer Sim, informações, e é claro que o médico, eu, né, vou sim, direcionar a conversa para que ele me dê informações que são essenciais para eu entender o cenário de sim, saúde daquele paciente, tá? sim, Então ele vem para mim, ele me disse as informações que eu preciso coletar para eu entender. Quais são essas informações, doutora Rafa? Você já fez alguma cirurgia na vida? Você já ficou internado no hospital? Se tem alguma doença? Se toma algum sim, remédio? sim. Se já fez algum exercício, alguma modalidade de exercício antes na vida? Se tem história familiar de doenças Isso antes de cardíacas, fazer os exames? antes de fazer os exames. Aí, porque Se em cima fuma, ali se que você bebe. tá, é porque ali, através dessa entrevista, aí que Uhum, você vai pedir uma série de isso. exames Isso vai me ali. direcionar para os Ah, exames, perfeito, tá? perfeito, Porque entendi. todo Perfeito. exame é necessário para todos os pacientes? Sim, Não, depende muito da idade, né? sim, Existem sim, exames que pacientes jovens não precisam fazer. Mas vamos falar de um basicão, para você entender um básico. Qual que é o sim, básico que todo mundo deve fazer quando vai iniciar a prática de exercício físico, que a gente sim, pede? sim, Exames de sangue, é claro, para a gente avaliar essa questão do metabolismo. Então, ali eu consigo ver glicose, sim, perfil de colesterol, sim, né, alguns marcadores de risco cardiovascular, que nem homocisteína, por exemplo, perfeito, lipoproteína, outros marcadores inflamatórios, provas inflamatórias, a gente consegue sim, ver já no exame de sangue, tá? Esse é o básico, vamos dizer. E que eu não abro mão, né, para poder sim, garantir a segurança. Porque esse check-up é nessa ideia de garantir a segurança sim, cardiovascular dessa pessoa que vai iniciar a atividade perfeito, física, perfeito, tá? Então, vamos dizer, todo mundo, né? No mínimo, um ecocardiograma, que é a sim, ultrassonografia do coração. O ecocardiograma me mostra. Primeiro, um eletro, né? Acho que o eletro é sim, básico. Eu nem falei porque eu acho que ele é muito básico. A gente olhar sim, toda a parte, a eletricidade do coração, que é isso que o perfeito. eletro me Por mostra. isso é que chama eletro, né? Eletrocardiograma, isso. E o ecocardiograma é o quê? Essa ultrassonografia do coração. A Sim, ultrassonografia do coração me mostra as válvulas, abertura e fechamento sim, das válvulas, as medidas das câmaras cardíacas, então eu consigo ver se não tem dilatações, nenhuma sim, alteração sim, sim, cardíaca. sim, A contratilidade desse coração eu consigo ver no eco. Então, sim, áreas de fraqueza, um coração enfraquecido, a gente consegue sim. identificar nesse É, né? ecocardiograma, né? Então, isso já vai me dando um monte de informações. Eu E fico quando você, brincando. quando, desculpa, tá, doutora? Mas quando, porque é tão importante e interessante o que você está falando, e quando você eh, vê ali que tem alguma alteração, é possível de resolver Com ali? certeza, com Ah, certeza. entendi, entendi. Esses exames vão me dar a base para a gente Sim, entender esse cenário de saúde e, sim, sim, determinar condutas, né? Fazer o diagnóstico de uma, por exemplo, assim, Rafa, o que que é o check-up? O check-up, gente, é uma oportunidade de eu dizer ou que esse paciente está saudável, está pronto para tudo, ou de eu fazer um diagnóstico precoce, porque ainda assim é sim, prevenção. Se eu faço um diagnóstico precoce, eu tenho a oportunidade de colocar medidas ali que vão reverter aquela sim, situação ou vão estabilizar aquela sim, doença para que ela não progrida ao longo dos anos, né? sim, Então, perfeito. esse é o check-up, tá? Tá. Eu tenho uma pergunta que eu acho, assim, interessante, inclusive a oportunidade de te perguntar. Doutora, hoje, é assim, com as redes sociais, com a velocidade do mundo, né, Demais, de modo né? geral, ninguém tem tempo nem para conversar, né, doutora? Quase, E as é. pessoas não têm nem Nem paciência para conversar, paciência, né? demais, é Você toma, verdade. fala, vamos tomar um cafezinho ali e tal. A pessoa fala, não, é porque Não dá tal, tempo, não tô tem corrida. tempo, entendeu? Não tem lugar para estacionar nem o carro, né? E quando consegue um lugar para estacionar, tem que pagar horrores, né, e É tal. desse Mais jeito, ainda, né, o é, valor, né, meu é, Deus do céu, você vai num shopping, você tem que gastar ali, é, pagar um sim, absurdo para estacionar um carro e tal, e as coisas não são sim, não fáceis, são né. Então, fáceis, assim, é. as pessoas estão muito agitadas, Sim, doutora. aham. Mas assim, aí de repente a pessoa vai, que eu percebo, né, aí ela fala: "Não", aí vai subir numa balança, né, aí tá a alterado muito o peso, né, 10, 15 quilos, 20 quilos a mais. Meu Deus do céu, E como a é que eu vou pessoa nem fazer? viu, né, E como é que ela aí, chegou naquilo porque ali, né, assim, Dimário?
Aí vai vestir uma roupa, já não Sim. consegue mais, né? Não consegue vestir e tal. Aí as pessoas falam assim: não, eu vou para uma academia. Aí ela chega na academia, ou fazer um treino, né? Ela chega numa academia, aí ela já chega e fala: não, daqui a 2 meses, 3 meses eu vou resolver. Eu resolvo aqui que eu vou pegar muito pesado. Aí a pessoa vai e realmente, sem exame, sem nada, pega pesado, né? Sim. Vê o povo lá, os atletas que estão há mais tempo, né? Há anos ali naquele lugar treinando. Aí a pessoa fala: não, quero ficar igual essa pessoa aqui. Pega lá um modelo lá que ela acha que quer ficar Se parecido. baseia numa coisa Tanto irreal isso para para ela. homem quanto para mulher. Isso é uma coisa Sim, séria que com acontece. certeza. E aí a pessoa vai, coloca uma carga muito pesada, ou vai pegar uma esteira lá, quer fazer 1 hora de esteira, quer suar igual, né, logicamente Sim. ali. E aí, sem exame nenhum, doutora. O que que essa pessoa está querendo ali? E acontece muitas tragédias que às Gente, vezes demais. acontece. A É. gente vê toda semana isso acontecendo. Sim, Então eu é. queria que você falasse sobre isso aí de uma Sim, forma que seja muito construtiva, como tudo que você maravilhoso. falou, para Eu as falo pessoas assim, poder eu ter acho, juízo, né, doutora? eu acho que Juízo. é o nosso papel aqui, Edmário, Ah, sabe? outra coisa, doutora. Só mais para acrescentar mais um item, por exemplo. A gente falou do percurso no Parque da Cidade, 10 quilômetros, né? Sim, 10 km. Brasília é Agora, seco, calor, a né? pessoa vai e chega lá e fala: não, eu quero fazer os 10 quilômetros, né? Sim, Porque ela tem aquela vontade, né? Eu de quero se fazer porque eu desafiar, de se aguento, né? superar, né? E aí de superar, mas aí não tem exame, nunca foi no médico, e aí não dá, porque Não, eu acredito que a pessoa tem que começar caminhando 1 quilômetro, 2 quilômetros, isso, não é isso? Assim, isso, o caminho certo é esse, né? perfeito. Não é verdade? Eu acho perfeito o que você está falando. E eu acho que a nossa função aqui, por Sim, exemplo, já é de trazer essa consciência, de conscientizar esse paciente, né, as pessoas, a população sim, geral, para que elas entendam que realmente é um risco, tá? Então, assim, começar uma atividade física sem ter essa avaliação cardiometabólica, vascular, é um perfeito, risco. perfeito. Com certeza é um risco. Assim, eu É, não aconselho, eu acho que as pessoas precisam fazer um check-up básico, pelo menos, né? O que é indicado para a tua idade, né? Dentro desse check-up que a gente estava falando, a gente sempre inclui também o teste na esteira. O que o teste na esteira me diz? O que ele sim, me mostra? Exatamente como é que teu coração está se comportando no esforço. Eu consigo analisar o eletro de esforço. A gente fala, é análise do coração de forma dinâmica, tá? Então, eu consigo ver ali se durante o esforço está gerando arritmias, está subindo a pressão, está gerando alterações que tragam para mim risco de infarto. Então, sim, tudo isso, o teste de ergométrico é um exame simples, que é um exame de 12 minutos, faz, e a gente consegue fazer muitas análises ali que podem trazer mais segurança para esse paciente durante a prática de atividade física. E outra coisa que você falou que eu acho importantíssimo, as pessoas sim. entenderem, né? Por exemplo, Rafa, você é atleta. Sim, eu faço hoje em dia, né, meia maratona, sou meio maratonista, mas Que já é um isso, negócio. são 21 É, quilômetros. Mas eu é fico pesado, brincando, doutor, é pesado, eu pesado. comecei com os meus 1 quilômetros. Ah, Eu é? comecei com o meu 1, fui Ah, avançando, fui fazendo sim. 1, fui fazendo 5. Aí já está fazendo prova de No meia 5 maratona, isso. doutora? Então, assim, todo mundo precisa dessa jornada. Não tem como eu querer começar fazendo 21. Sim, O sim, preparo para o meu corpo, a maturidade para eu entender até onde o corpo pode ir, tudo sim. isso, né, é necessária essa jornada para você fazer os 10 quilômetros do parque, por exemplo. Então a pessoa fazendo alguns, alguns exames, uma consulta com você ou com um médico, eh, ela, por exemplo, a partir disso aí, ela seguindo o roteiro, né, direitinho, aí ela vai terá muitos benefícios, né, doutora, na prática do esporte, Demais. né, na Sim, saúde dela, como sim, até no otimismo, né, com doutora? Assim, a certeza. pessoa Você falando assim, sim, a gente falando dos benefícios, né, da saúde muscular, da prática de exercício físico, né? Você sabe que o exercício físico, ele melhora inclusive estados depressivos, ansiosos, né? melhora, né, doutora? Nesse mundo de hoje em dia, quem não precisa um pouquinho dessa dose de remédio? Todos nós Todos nós precisamos. precisamos. Então, assim, estudos que demonstram pra gente que o Sim, exercício físico
melhora a serotonina no cérebro, aumenta a dopamina no nosso cérebro, Sim. trabalha com a liberação de endorfinas, que são morfinas naturais que a gente tem no nosso corpo, e só com a contração muscular, exercício físico aeróbico, eu ajudo o meu corpo a produzir, então controlo estados dolorosos, crônicos, né? Então, assim, gente, é um remédio fantástico. Perfeito. Treinamento e desempenho, doutora. Né? Esse treinamento e desempenho. Né? Então, assim, como a medicina esportiva pode melhorar o desempenho da pessoa na Perfeito. prática e no dia a dia, né? Já que a Sim, gente está falando. perfeito. A gente fala muito assim, por exemplo, assim, alguns exames cardiovasculares da medicina esportiva, eles ajudam, inclusive, a gente definir zonas de treino, como é que esse paciente pode oxidar mais gordura, se ele precisa oxidar mais gordura, como é que esse paciente pode, em que estado atual está o fôlego e a força desse coração desse paciente. Então, alguns exames, por exemplo, o teste cardiopulmonar, que faz análise dos gases Sim, enquanto a gente está fazendo o exame, né? Então, são exames interessantes que agregam na avaliação desse atleta, que fazem com que a gente consiga montar algum método de treinamento que melhore o desempenho desse atleta. E não só isso. A medicina esportiva traz a ideia de usar suplementações, otimizar esse estado nutricional suplementar desses pacientes. A gente estuda cada vez mais suplementos, né, para entender qual suplemento é indicado para qual atleta, né? Em que momento que esse atleta deve tomar esse suplemento. quer dizer que a pessoa só deve tomar um suplemento eh, mediante a receita do médico que. Por favor, isso mesmo. Porque a pessoa não deve tomar um suplemento assim. De forma Porque as aleatória, né? lojas estão todas abertas, né, doutora? Sim, sim. Então, se a pessoa Infelizmente, chega lá e compra lá o cara sai de lá, eu já vi tanta um gente saindo com. pré-treino. Sai de lá com tanta coisa, carregando um saco Sim, de, sim, de ração, de suplementos, né? sim. E aí a pessoa chega lá e fala, não, agora aqui eu vou É, tomar tudo isso. vou Mas ficar ela não ótimo, né? tem a consulta, quer dizer que o ideal é passar por um médico, um especialista, que é um médico, né? Isso. Aí Que aí o entra. médico vai dizer assim, ó, você vai tomar isso aqui, Perfeito. vai acrescentar isso aqui, porque também o suplemento, ele não, a pessoa precisa continuar comendo, né? A alimentação Isso. dela, que Então, ela você já. falou tudo, Edmário. Eu falo assim, Eu tô falando, mas nenhum é assim, suplemento é só pra substitui o básico. Nenhum Perfe suplemento não substitui o básico. substitui, doutora? Não. Se fosse assim, a gente vivia só de cápsula, mas não é assim Entendi, que entendi, funciona. entendi. Inclusive, não adianta eu dar suplemento para um paciente se o básico não está estruturado, não está bem Entendi. feito. Tem suplementos que não fazem efeito nenhum, porque o paciente não está conseguindo, né, fazer o básico, a alimentação básica, a hidratação e outras estratégias que otimizam, vamos dizer, o uso desse suplemento, tá? Primeira coisa. E sim, eu acho que a medicina, a gente tem cada vez mais entender e personalizar o tratamento. E entender qual performance que eu quero melhorar. Você sabia que existem diferentes formas de performance? Sim, Por sim, exemplo, performance cognitiva, melhorar o sono, melhorar a menopausa, melhorar o desempenho em algum esporte, sim. melhorar uma competição. Então, eu criar um roteiro de suplemento para um Ah, você paciente que vai falou, passar por uma você, competição. você falou de competição, eu já vou aproveitar aí. Sim, aham. Então, e tem como melhorar, doutora, por Com exemplo? certeza tem É, sim. mas como? De várias formas. E é o básico, tá? Vamos falar Por do exemplo, básico bem feito. você vai fazer lá, prova lá de 21 quilômetros agora, final de semana. Sim, aham, vou estar lá em Por exemplo, Foz. para você melhorar nessa prova, já não é um treinamento que vem de 6 meses, um ano, Sim, com até porque é certeza. uma prova de 21, né? Sim, aham, com Então, certeza. assim, aí você falar melhorar numa Uhum. competição, o que que seria o que que faria, O que que poderia me traria essa, ajudar, né, a performar melhor a nessa performar competição, né? nessa competição, O básico é o treino, né? Não tá? existe nada que substitua o básico, que é o treino. Mas, Eu tá sim, treinando, sim, cumprindo as minhas planilhas de treino para eu chegar bem nessa sim. prova, tá? Isso é o básico. Quer dizer E que você segue aquele roteiro da o planilha roteiro da certinho. planilha, certinho. Outra coisa básica que melhora muito o treino, que a gente acha que é besteira, né? É Sim, claro que vamos dizer, cada competição tem uma estrutura. Então, sim. vamos falar da corrida, só para a gente entender Não, a vamos, corrida, vamos né? sim.
Sim. Mas, por exemplo, eu falo muito da meta de proteína, né? Eu comer a proteína que o meu corpo precisa para que ele, a cada treino, seja capaz de se recuperar do treino. Então, assim, eu dar para o meu corpo a proteína que ele precisa, que isso é um cálculo que a gente faz, inclusive no consultório, que dá para fazer para qualquer paciente, indicando, dependendo da performance que ele quer melhorar, né? Sim. A gente faz esse cálculo. Isso ajuda com que meu corpo se recupere a cada treino. Por quê? Ah, Eu tá. preciso treinar hoje, amanhã, se eu tiver outro treino, eu tenho que estar recuperado, eu tenho que estar... Tá, tem que estar. Isso. Existem suplementos Sim. também que a gente pode utilizar. Um que eu adoro, que eu uso muito, coenzima Q10. É um suplemento bom que ajuda nessa recuperação muscular Enzima pós-treino. Q10. Coenzima Q10. Coenzima? Coenzima Q10. Ah, tá. Tá? Tá. Outro suplemento que eu falo assim, os suplementos mais estudados no mundo. A creatina também é um suplemento que ajuda muito nessa Mas recuperação aí a muscular. pessoa, por exemplo, desculpa, viu, doutora? Mas é só, a pessoa para tomar essa coenzima Q10, Sim. ela precisa falar com você antes. Sim, ela precisa passar lá até para a gente entender em qual momento ela está. Porque às vezes ela não precisa, Às né? vezes ela não precisa, exatamente. Como é que ela... Isso tudo é importante, por exemplo. Se eu estou conversando com o Admário, que vai passar por uma prova, e ele está no treinamento e está se sentindo cansado, não está conseguindo se recuperar, a gente vai tentar estruturar isso e entrar com suplementação para o Admário que está precisando disso nesse momento, tá? Agora, um paciente, um atleta, que já está fazendo exercício, né, em uma carga boa, está se recuperando bem, talvez ele não precise, talvez ele precise só de sono e hidratação. Outros 2 suplementos essenciais, melhorar o sono, a recuperação também precisa do descanso. Então, você falando que diz que você treina, por exemplo, quarta-feira é o meu dia de descanso. Eu não faço nada de exercício, eu preciso do descanso, meu músculo precisa de você tira descanso. para a quarta-feira Exercício físico eu não faço na só para ir quarta-feira. passear com as Eu trabalho, princesas. na quarta-feira eu trabalho, mas assim, o exercício em si eu não faço. Fica só. E você sabe uma coisa, Admário, que para mim assim, mudou muito a minha recuperação após as provas. Sim. É um cronograma de hidratação e eletrólitos. Ah, porque o exercício intenso... O que seria isso, doutora, para quem é leigo? Sim, imagina que o exercício, a prova, né, de maratona, ou qualquer prova que é um pouquinho, né, mas exige mais resistência, ela é um desgaste para o corpo. Sim. Então, eu tenho que dar para o meu corpo todos os nutrientes, todos os eletrólitos que ele precisa. Isso antes, né? Antes e depois. Por exemplo. O cronograma, ele geralmente é 24 horas antes e nas 24 horas após. Então, 2 dias antes, você já está... Nesse cronograma de hidratação. Tá. E não beber. Também tem outras coisas que eu não devo fazer, Você quer falar um pouco desse é importante. Muito importante. Para mim, mudou minha performance. Os 24 horas antes. Sim. Por exemplo, aí o que você faz antes, em 24 horas, de uma prova, por exemplo? Por exemplo, nós já estamos aqui, hoje é quinta-feira, né? A sua prova, pegar você como exemplo, né? Isso, perfeito. A sua prova vai ser domingo. Isso, domingo aí você vai pegar um voo em Brasília. Isso. Já tem um desgaste, né? O voo desgaste, que já tem um estresse, né, mental, né? Não sei. Acorda muito cedo. Pelo menos no meu caso tem. Não sei, tem gente que vai dormindo, né? Eu não vou, não. Eu vou olhando ali os computadores ali, como se eu fosse o piloto, entendeu? Sim. Você fica com medo do voo? Não é que eu fico com... Eu fico com medo. Eu fico com medo e meio, né? Fico com medo e meio, entendeu? Medo e mais um pouquinho. Mas assim, eu trabalho esse medo, né? Não vou gritar, não vou tirar a roupa, não vou fazer nada disso não, viu, doutora? É tranquilo. Eu vou lá como se nada não acontecesse. Daqui a gente praticou com lutador, né? Lutador de boxe, né? Então, assim, a gente está acostumado à adrenalina muito forte. Então, a gente enfrenta, mas assim, eu vou acompanhando, entendeu? Vou acompanhando aqui, eu vendo como é que tá o piloto. Quando ele sai, se der uma saída, eu falo, meu Deus, esse cara saiu por quê? Então, assim, tenha todo esse... Mas ali a gente sabe que está seguro, né? Até um certo ponto. Se não der certo... Tem que entregar também, né? Vai ficar sofrendo. Se não der certo, não der certo... Não der certo, já foi, né? Já foi. Já foi. Mas assim, nós estávamos falando mesmo assim... Desse cronograma meio de hidratação. Isso aí. É um estresse, claro, pegar voo, passear, mas por outro lado, você precisa estar indo... Então, aí você tem o estresse do voo, né? Aí eu já vou daqui para lá com uma garrafa de 1,5 litro de água.
Cronograma de hidratação, você que faz um cálculo Aí você de uma fala, média de 55 ml por quilo de peso. agora você falou assim, não pode beber, Isso, tal. não Mas, consumir bebida alcoólica. mas bebida alcoólica é uma coisa que a pessoa não deveria fazer nunca, né, Nunca, doutora? desidrata, Nunca, né? A nunca. pessoa fala para mim Ainda assim, mais agora mas a com cervejinha metanol, né? tem água. Aí tá mais perigoso ainda. Mais ainda, mas ela já é um É negócio, isso. E é né? engraçado, porque a bebida alcoólica, ela dá uma falsa sensação de que você está hidratando, porque você está tomando líquido em grande quantidade. Mas lembrar que o álcool, ele é inflamatório. Você vai fazer exercício físico para uma competição, você já vai gerar uma inflamação. O estresse e o exercício também causam uma inflamação. E o álcool tem esse potencial diurético, que é o quê? Você perde muito mais líquido do que Eu você está sei, tomando. sei, Então, na verdade, você está eu sei, desidratando ali. sei, Então, você está aumentando o risco de você fazer lesão, de eu você sei. se ter outras alterações, né, durante a corrida, por exemplo, distúrbio de eletrólitos que Sim, causam câimbras, sim. por exemplo, né? Então, assim, tudo isso é uma coisa que a gente. Então, É, primeiro, não fazer, o que não fazer, né, nesse cronograma de eu, hidratação. eu É mais ou menos sinceramente, isso. às vezes que eu tentei beber na minha vida, doutora, assim, eu com meia latinha de cerveja, eu falo, meu Deus, que fui levantar, eu digo, parece que Não, tá nem tudo dou conta. rodando. Eu digo, meu Deus, o que que aconteceu? Eu falei, Ah, não, nunca mais eu vou fazer isso. Então, assim, não acho, eu aconselho as pessoas a não, muito menos atleta, né? os Precisa. atletas de modo É, geral e todo mundo, né, sim, os com indivíduos de certeza. modo geral, no trânsito aí, tanta loucura que É, acontece, né, com doutora? certeza. Porque as pessoas às vezes bebeu 2, 3, 4, 5 Com latinhas certeza, aí, com certeza. consumiu lá uma bebida forte, uma É, vodka lá e saiu no trânsito, aí sim, acontecem nossa essas senhora. tragédias que acontecem, vem Sim, acontecendo, né? Então, com eu acho que certeza. assim, as pessoas precisam ter muita responsabilidade com ela Precisa. própria, né? Sim, aham. Viver bem é É, isso que você está trazendo para nós aí, sim, com né? certeza. A prática esportiva é a alimentação saudável, né? E alimento Uhum. também, a gente, por mais que seja um banquete, a gente não pode chegar lá e falar, meu Deus, eu quero comer isso aqui tudo, É, né? Não exatamente. pode. É. Que eu acho que é só a alimentação, ela precisa agir como Um um remédio. remédio, né, doutora? Um Exatamente. Pronto, você remédio. falou Um tudo. É isso remédio, mesmo. porque a pessoa fala, não, eu não posso comer, Exato. é só um pouco, né? Sim, E é. é isso. Mas vamos continuar, doutora. Aí, você quer falar da corrida, né? É, não, Você quer falar um falando pouco da mais ou menos corrida? isso, você Se falando você da quiser corrida, é falar isso. das corridas, Eu quero até divulgar aqui para vocês também, né? divulgue o Saber que que a você gente quiser. tem o grupo de corrida, né? Coração em Movimento. Quero que você coloque aqui para as pessoas seguirem a gente no Instagram. Eu falo que é um bebê que a gente vem cultivando, É, né? O Coração em Movimento é um grupo de corrida sem fins lucrativos, criado por, criado por mim, por você. Rafaela, Poxa, meus cardiologista. parabéns. Nós temos no grupo outras 4 idealizadoras atualmente, né? No início, o grupo surgiu entre eu e a Tamara, que é uma fisioterapeuta esportiva. Sim, sim, Ela só faz a parte sim, de fisioterapia esportiva, tem um espaço, inclusive, de recovery onde ela trabalha, que é bem sim, legal, bem bacana para os atletas, né? Para fazer o recovery. sim, Aí depois entrou a Nicole, que é uma psicóloga, e depois sim, entrou a Cássia, que é uma nutricionista. Aí você fala, por que uma psicóloga no grupo de corrida? sim. Correr é muito sobre a mente. A cada quilômetro é sua mente tentando te dizer você não vai conseguir, você para, eu tô cansado, minha perna tá Eu doendo. sei, É uma sei. luta muito interna. Por isso que a gente fala que a corrida, ela é realmente como se a gente tivesse uma superação, uma autossuperação. A corrida, eu falo que sim, que é o esporte mais lindo e democrático. Claro, tem outros, mas eu que sou apaixonada pela corrida, tenho que É. defender a corrida. Mas eu falo muito Não, mas assim, eu acho, não também é gosto, lindo? eu É gosto. lindo. E assim, no sentido de que é uma superação você com você mesma, a cada Sim, sim, quilômetro. Então, sim, sim, o desafio de correr 5, correr 1, correr 10, isso é muito pessoal, sabe? E a cada vez que você conclui um treino, uma sim, corrida, que você se propôs a fazer, seja uma prova, é aquela superação pessoal, sabe? Então, o Coração em Movimento surgiu dessa paixão minha pela corrida, sim. dessa paixão da Tamara, que também é corredora, e É, essas outras 2 peças, né, que é a Nicole e a Cássia, para trazer esse movimento. E qual que é a sim, ideia do grupo? sim, De trazer o movimento que traz cura. Seja sim, cura emocional, seja cura para o coração, seja cura para a musculatura, para as sim. articulações, seja cura para a parte nutricional, E para já tem manter o quanto peso tempo já, saudável. doutora?
O nosso grupo fez 1 ano agora em agosto, porque eu Sim. até falo, ele é um bebê ainda, né? Sim. É uma coisa que a gente vem construindo, a Sim. gente vem aprimorando, vem crescendo junto com ele, né? Sim. Ele é muito voltado para pessoas de todas as classificações no sentido de Sim, performance de sim. corrida. Então, tem gente Independente de ser atleta iniciante. ou não, né? Não, de jeito Começa com a nenhum. caminhada, doutora? Tem gente que só caminha, tá? Tem Sim. gente que a gente se encontra pelo menos uma Sim. vez por mês. E esse encontro é aonde? Assim, pode... Geralmente no Eixão do Lazer ou no Parque da Ah, Cidade. tá. A gente tem um grupo no WhatsApp, depois eu vou deixar o Sim. link para quem tiver interesse Claro, de acessar. claro. E a pessoa pode Deixe acessar e mesmo. ali a gente Deixe. se comunica, né? Discute onde é que vai ser o próximo encontro, as datas, Sim, os horários, sim, tá? sim. E tem gente que só caminha, tem gente que corre, tem gente... É Cada finais de na semana sua- ou uma vez no mês? Uma vez no mês, aos domingos. E aí as geralmente. pessoas são incentivadas a fazer os treinos em Isso, casa, fazer né? o Nas roteiro em nas casa, suas regiões, né? Isso, Que exatamente. é onde fica mais fácil Isso, para ela, né? perfeito. E uma vez por mês a E aí gente vai, reúne o grupo. encontra, Isso. leva um lanche, uma Isso. água, No como é geral, que a é? gente dá um jeitinho de conseguir nós mesmos, como Através idealizadores, do... levamos frutas, Sim, né? Levamos sim, uma sim. paçoquinha, levamos uma Perfeito. água. Às vezes leva um café, eu Sim, gosto de sim. café também, né? Eu também gosto. Nós também fizemos gosto. em agosto agora uma corrida oficial do grupo, que foi comemoração de 1 ano do grupo. Olha, Então foi bem legal, foi bem bacana. Aí nessa corrida a gente montou um kit bem personalizado, com uma medalha. Então quem fez o eu já fui percurso ganhou convidado e medalha. não fui até Pois hoje. é, Mas eu então. quero ir. Eu te convido Agora de novo. eu vou. Vale eu a vou. pena, porque é vou. muito legal. Próximo encontro eu vou estar lá. Ah, que legal. Olha só, viu, gente? Agora, tá fazendo doutora, é o compromisso, seguinte, viu? ó, tem direito a uma camiseta ou se for o Tem, caso, vamos arrumar uma camiseta. A gente tem as eu camisetas lá para o compro. grupo. Se for o caso, Isso. eu compro a Sim, camiseta. pessoal, assim, não tem fins lucrativos. Às vezes Sim. é o custo ali, né, só da camiseta Claro, mesmo, claro, no caso. claro. Mas a gente tem a camiseta, vou pegar teu número já de camiseta depois para mandar confeccionar G, a sua. G. Pronto, vai G, ser isso, G. isso mesmo. É. E esteja presente, porque é isso, são pessoas com o mesmo propósito. Que querem viver melhor, que querem melhorar a qualidade de vida, que acreditam no movimento do corpo e o movimento ali junto, todo mundo, que traz cura. Sim. Tá? Muito bom, doutor. Agora, e aí você vai deixar o link, né, para as pessoas poderem se inscrever. E também você precisa deixar seus contatos para que as pessoas acessem, né, através aqui do Vamos à Luta da Superação, esse contato com você. Perfeito. Manda comentário para você, né, perguntas para você, a gente responde. né, responder e fazer consulta, né, com você também, se isso, quiser. prazer, Estando em Brasília ou qualquer lugar do Brasil, né, que você atende Perfeito. também online, né, ou do mundo, né, doutora? Porque hoje com as redes sociais aí as pessoas, você tem atendimento em qualquer lugar, né? Não é isso? Perfeito. Então é isso. E em relação ao que nós vamos falar, que conversamos bastante, mas tem muita coisa ainda que a gente possa falar. Qual o assunto aí que você acha que é importante? Por exemplo, a pessoa que nunca praticou, está na terceira idade, por exemplo, ou que não esteja na terceira idade, uma pessoa normal aí, que a idade ainda variando aí de 15 a 100 anos, né? 15 a 100 anos aí. Que queira, por exemplo, que nunca praticou esporte, mas que quer falar, eu quero fazer um atendimento lá, eu quero fazer uma consulta com a doutora Rafa Weber, né? Sim, Então, essa pessoa, qual a dica que você tem para ela poder ter a coragem de ir lá? Qual o incentivo que você fala, me procura porque eu vou resolver a sua questão, qualquer que seja ela, né? Isso. E aí que você vai orientar para que a pessoa consiga viver melhor, não é isso? Com certeza. Eu falo E assim, buscar um tratamento que ela possa alcançar o resultado, não é isso, doutora? Não adie, né? Não vamos adiar, gente. A saúde, ela tá ali com a gente o tempo todo. Eu costumo dizer, ela não tira férias, ela não sai de licença. A gente nunca deve esperar o melhor momento para estar cuidando da saúde. Porque, assim, o melhor momento, às vezes, nem sempre vai vir. Então, faça o seu melhor na situação que você tiver e venha, porque aqui a gente é um lugar seguro para que a gente possa melhorar a tua vida, fazer com que você ganhe anos de envelhecimento saudável, né?
Falo que é isso que é a verdadeira longevidade, é adicionar anos de saúde ao envelhecimento, né? E prevenir o infarto, é o que a gente mais quer. Que- Perfeito, doutora. Agora, só para mim tirar a dúvida aqui, você falou alimentação e hidratação. Era o Perfeito. assunto que É você estava verdade. dizendo? Isso, aham, da hidratação. Era Perfeito. exatamente aquilo lá que eu estava Perfeito, perguntando? isso mesmo. O que faz antes? Isso. Então, eu não ficou muito claro para mim, doutora. É o seguinte, para você melhorar essa performance lá nessa prova, por exemplo, aí 24 horas antes, é a alimentação, o que que é a alimentação e a hidratação? Aí, o que que seria? Perfeito. Gostaria que você Tipo desse mais assim, um. no meu Sim, dia a na dia, prática, na prática, né? prática. Porque depende muito de Sim, qual prova, sim, que prova que você vai fazer, tudo isso, né? Mas assim, na prática, eu falo assim, sempre é isso, atingir a meta de proteína, que é aquela determinada para você, para o teu peso, para tua massa muscular, sim, atingir a quantidade de água, sim, reposição de sim. eletrólitos, né? Perfeito, Então, eu perfeito. sempre recomendo um sachê de eletrólitos, né? Tá, Para que essa pessoa tá. dilua aquele eletrólito numa quantidade X de água que vai, Isso, dentro do sim, sim, cálculo de água que ele precisa, a gente vai sim, distribuir ali em água pura, água com eletrólitos, sim, água de coco, às vezes a gente inclui, né? Dependendo perfeito. do tipo de prova. Eu falo, essencial é a meta proteica. Na noite anterior de uma prova, consumir carboidratos. Eu gosto sempre da dieta mais limpa, então carboidratos mais limpos, mais naturais, porque isso vai repor o glicogênio, né? Para que ele vá para a prova também, né? Com uma melhor estrutura, né? Muscular e de explosão. Quer dizer que Então, esse cronograma, mais ou menos isso. assim. E aí ela terá, fazendo isso, ela terá podemos dizer que ela terá uma melhor recuperação? Melhora do desempenho durante a prova Isso, e e depois tem uma. recuperação após a prova. Ah, tá. Sem dúvida. Porque se ela tiver que fazer outro, outro, outra competição assim, ela vai estar recuperada, Isso. né? E reduz risco de lesão. Então, Uhum. assim, se eu estou com uma musculatura ou uma articulação mais preparada para aquele tipo de exercício, Sim, eu diminuo o risco de lesão. Se eu sim. recupero melhor, eu diminuo o risco de lesão a longo prazo. Agora, doutora, por exemplo, uma dúvida também. É, uma prova dessa aí, por exemplo, 21 quilômetros, Uhum. né, que você vai fazer domingo. Aí você, quanto tempo para você poder estar fazendo novamente uma prova de 10 ou de 20 novamente? Quanto tempo demora para você poder falar, não, eu estou bem para. Porque não dá para sair É. todo. Ó, o ideal Sim, mesmo sim. é fazer uma prova dessa por mês, tá? Porque Ah, tem um perfeito. cronograma Isso que eu queria também de entender. treinos, né? Sim, E essa sim, recuperação, aquela semana pós-prova você fazer só, realmente sim. só recuperação, sabe? Um treino um pouquinho mais voltado para essa recuperação Perfeito. muscular, articular. Imagina você ficar correndo ali uma média de 1 hora e 50 minutos, aquela articulação também Sim, precisa desse sim. descanso, tá? O descanso, gente, ele é fundamental para a recuperação. Muito bem. Necessário também, tá? Tá, tá. E é muito interessante isso, porque vamos imaginar assim, no máximo uma prova por mês dessa, eu acho que, e depende de cada atleta, então depende muito de cada atleta, né, da Sim. condição física Cada daquele um, né? atleta, isso tem que ser analisado bem de forma individual. Muito bem, doutor. Ó, conversamos aí, já tem um período que a gente tem muita coisa para falar, mas Com não, certeza, não dá para nós falar vamos ter tudo que de uma vez voltar só, né? novamente num Sim, outro momento, né? Com é. certeza, eu te convido já para você estar voltando e quero te agradecer. Quero que você fale aí as suas considerações, fala o que você quiser, traz o assunto que você queira. Nós temos aí 6 minutos aí para Pronto. você poder Não, o que eu falo falar. muito, gente, Eu quero te agradecer, viu, por você estar obrigada, eu vindo que aqui. agradeço, é um privilégio estar aqui Tá? sempre, Obrigado, fico super obrigado. feliz, né, de Eu poder também, contribuir, de eu poder falar também, de eu também fico. saúde, É, de falar de coisas que a gente ama, porque eu falo sempre assim, a gente prescreve para um paciente uma recomendação, ou um suplemento, ou um medicamento, do que a gente realmente faz no dia a dia, sabe? Então, o que eu falo que a gente recomenda é o que a gente aplica na nossa vida. E eu falo, a gente é o melhor exemplo, né? Como é que eu vou falar para você fazer uma coisa se eu nem sei do que se trata? Então, eu acho assim, atletas, né, que consultam com atletas, isso é super legal, porque tem essa visão. Eu já vejo alguns pacientes corredores que me procuram porque sabem, doutor, eu vou em você porque eu sei que você sabe o que a gente passa. Então, é mais ou menos isso.
ter muitos lutadores aí, Também aí vai que ser um vai prazer, fazer, com vai querer certeza. consultar com você. Eu tenho certeza que eles vão. E eu vou poder contribuir muito com a saúde, Isso. com Agora a. lá no site, lá você, com essa janela lá, você, para você, e você trazendo dica, e as pessoas vai vir Com muita gente certeza, legal. querendo Vai ser um consultar prazer. com você, e eu sou muito feliz com isso, né? Eu Que estou muito bom. feliz de você ter topado esse desafio aí, né? Sim, aham, com E para certeza. nós vai somar muito, Legal. porque você é muito importante nesse trabalho que a gente vem fazendo para melhorar as pessoas, né? O Isso. indivíduo de um modo geral, as pessoas, né? E com saúde, né? Trazendo saúde para elas e fazendo elas É praticar muito mais esporte, gratificante. né? Menos álcool e mais Nossa, e é esporte. tão gratificante, né, Admário? Você vê um Isso, paciente que começa de um jeito isso. e quando você melhora a saúde dele, ele sai de outro, sabe? É Perfeito, muito perfeito. maravilhoso, é muito gratificante. Então, dá seu recado aí, as suas Eu considerações, fala o que você falo quiser. sempre, gente, a melhor forma de cuidar de alguém, seja médico, seja do jeito que for, né, um médico cuidando de um paciente, é não deixar ele adoecer. Então, a Claro. melhor forma de cuidar é a prevenção. E é esse o nosso trabalho que a gente desenvolve lá, com toda essa ideia da cardiologia metabólica, desse processo de desinflamar. Ah, é um trabalho muito interessante, que tem muito para agregar na saúde de qualquer pessoa. Eu Tá? estava esquecendo, doutora, mas lembrei a tempo. Opa, Hoje foi o lançamento do livro de ai que memórias aí do legal. mestre Paulão, Ai, que que você bacana. conheceu. Sim, Olha aí, demais. Ai, aí que o livro. legal. Aqui E- ele estava com quantos anos aqui? não, Tava jovem. porque se É, que uma legal. das coisas que ele Não revela é a não idade. revela a idade. Tá certo. Muito legal. Bacana Então, demais. hoje eu fui no lançamento, eu até te convidei, Que né, para ir lá, legal, você que não teve, legal. não tinha agenda para ir, Sim, nossa, mas muito aí bom. mandou um abraço para você, né, porque eu Esse é falei, ó, meu? esse é meu, mas eu Ah, vou não, trazer, não tem porque esse problema. aqui já está com uma, Tá com a dedicação uma aí? dedicação Que aqui, deixa coisa eu ver mais se, linda, olha, gente. tá, Tá vê se a mesmo. dedicação tá para mim, se não for, não tiver para Sim. mim, eu já, esse aqui Não, fica tá para para você, você. tá para mim, Meu né? amigo Admário, Então, tá eu lindo. vou trazer já um outro autografado para Que você, legal, tá? parabéns. Esse livro aqui do mestre Paulão, mas continue aí para você dar o recado seu aí. E acho que é mais ou menos isso. Lembrar, gente, Sim, que a melhor forma de cuidar é não deixar adoecer. O coração, eu sempre digo, não é bom em se consertar. Então, a gente não deixar ele adoecer, né, é sim. muito melhor, é a melhor estratégia, sem dúvida nenhuma. E a E clínica, doutor? Falar da precisando, clínica também? me segue no Instagram, né? Quem tiver interesse de curtir lá o nosso conteúdo. Lá a gente fala muito disso da saúde metabólica, Sim, de emagrecimento, de saúde cardiovascular, né? A gente sempre está passando ali no Instagram os nossos sim. conteúdos, os nossos atendimentos, para conhecer um pouquinho, Vai tá? estar aqui É também @cardiologia DF, tá? sim. Então, bacana, lá tá nosso Arroba conteúdo. cardiologia Cardiologia DF, DF, né? isso. E tem mais ao seu, além desse contato, tem outros? Tem contato da nossa secretária. Quer que eu passe Sim. o número? O que você Pode acha? passar o que você quiser, Então, doutora. pronto, o número da nossa secretária é Sim, 999690288. Pode chamar a Cecília, ela é nossa concierge. Ela é isso. uma extensão minha, eu fico brincando que é quase que fosse minha irmã. Você Cecília é entendeu? Porque, maravilhosa, na né? verdade, Ela essa é a realmente. ideia. Às vezes ela participa de consulta dentro do consultório exatamente para falar igual a gente fala, entender a nossa dinâmica para Sim. poder cuidar do nosso paciente. Então, é 61, né? Para quem está no 61, Brasil, isso, 61, né? verdade. 61 e o número do número. 99969 Sim. 0288. E para quem está fora de Brasília, né? Do Brasil, Isso, aí vai entrar o código, né? O isso, 55, né? 55. E aí, mais o contato aí, isso aí é o WhatsApp, não é Isso é o isso, doutora? WhatsApp, ligação, Perfeito. WhatsApp, tá? É, tá. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Feliz Obrigada. demais de você estar aqui, Também fico né? feliz, Feliz obrigada, mesmo, viu? de coração. E pô, eu costumo brincar, falei até na frente do seu marido, eu falo assim, não,
A doutora é a médica do meu coração. Muito bem. Fala, não, doutor, é a médica do meu coração aqui, ó, que ela cuida aqui. Cuida do meu coração, né? Cuida do meu coração. Fala pra ele, né? Aí ele fica me olhando assim, Ah, né? é. Fala, não, doutor, mas eu tô falando sério, que é a médica do meu coração. Mas é real isso aí. É isso Muito obrigado, é uma mesmo. família maravilhosa, vocês, tá? Ah, obrigada. E muito obrigado, viu, doutora? Obrigada também, Isso tá? aí. Até mais, até breve. Até breve, até Logo, breve. Até logo, breve. é. É, verdade. Então,